Bom dia. Na última aula, então, nós continuamos explorando alguns tipos de gráficos, né? E eu falei bastante sobre essa técnica do PCA, bastante na moda, e ela é importante não só do ponto de vista acadêmico, né? O pessoal da indústria e dos negócios anda usando muito essas técnicas que são o PCA e os parentes próximos do PCA, que são técnicas de ordenação, de agrupamento e redução de dimensionalidade. O PCA é a primeira delas, acho que é a mais antiga, e tem também um viés de juntar todas essas coisas, né? Mais para frente nós vamos ter um curso sobre específico sobre esses assuntos, mas aqui nós vamos só apresentar momentaneamente, o que está para usar imediatamente, né? Então, no exemplo que eu dei, eu usei aquele exemplo dos dados que existe inclusive no R, que é de flores, né? Exemplo de flores. Eu aqui baixei um outro pacotezinho, se você olhar, wine.csv, eu vou colocar lá na pasta para vocês, se alguém quiser testar. Aí é um arquivo maior, é um arquivo CSV, você veja que nós já aprendemos numa aula anterior como tanto ler quanto escrever os arquivos CSV, vocês já conseguem ler e escrever do CSV, do HDF5, do Excel também, de todos eles vocês já estão preparados. Isso aqui é uma tabela de vinhos, né? Então você tem aí a porcentagem alcoólica, ácido málico, alcalinidade, magnésio, fenóis, flavonoides, não flavonoides, né? Uma coisa típica da área de engenharia de alimentos, né? Não sei se tem algum engenheiro de alimentos aí, mas é uma coisa bastante próxima da química, talvez, né? Química de alimentos. Você tem uma tabela e eu vou tentar ver se existem grupos de vinhos identificáveis por essas variáveis, né? Ou resumindo aquela monte de conversa que eu falei, e algumas pessoas até acharam difícil, de que será que eu consigo identificar grupos usando somente essas variáveis? Eu quero ver se existe uma relação entre elas implícita que faça assemelhar alguns vinhos de outros. E vinhos aqui são linhas desta tabela. Então eu vou importar isso aí, né? Primeiro eu vou começar fazendo aquelas coisas. Você trabalha exatamente com vinho, Guilherme? Que coisa espetacular, que coincidência espetacular. Então, tá aqui a tabela, vou colocar na pasta se você quiser usar, e talvez você tenha uma tabela semelhante, talvez com outras variáveis. Então, os pacotes que nós mais estamos usando aqui, em primeiro lugar, no NumPy, às vezes nós usamos subpacotes do SciPy, nós chegamos já ao Scikit-learn, né? O Matplotlib, geralmente é o subpacote PyPlot, que é o mais rápido para a maioria dos gráficos, e nós temos aqui o Pandas, que apesar de ele ter um viés mais comercial, ele tem algumas funções muito legais, por exemplo, aquelas de acessar arquivo de Excel e de montar bancos de dados com nomes. Então eu vou usar essas daqui para esses pacotes para fim do que nós estamos vendo, e veja que ele tem uma funçãozinha de importar o conjunto de dados, o nome do arquivo é wine.csv, certo? Então eu importei usando read.csv, certo? Então, uma vez importado, vamos só, dataset, né? Esse é um nome infeliz também. Ó, ele já importou com aqueles nomezinhos, né? Da tabela, como eu não passei nada, ele usou os padrões. O padrão é de que as colunas são separadas por vírgula, de que a primeira linha tem os rótulos, né, das colunas, e aí tudo foi montado. Por isso que o pacote Panda às vezes é legal por causa disso. Um pouco mais ágil do que o NumPy para ler as coisas, em que ele adivinha já algumas coisas, né? Então, porcentagem alcoólica, ácido málico, uma série de flavonoides, tonalidade, eu nem sei o que é tudo isso aqui. Proantocianina, fenóis não flavonoides, flavonoides, total de fenóis, segmento de mercado, que isso aqui também é uma coisa que eu não sei interpretar direito, né? Que segmento de mercado que é esse? Veja que ele não mostra todos, né? Tem essa reticência mostrando que o arquivo de vinhos é grande. Lembra que eu tenho esse head para mostrar os primeiros 5, para você ter uma ideia do que é, ou tail para mostrar os últimos 5, para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Lembra que tudo aqui pode ser invocado usando um pontinho, ó, e eu separo só uma coluna. Lembra dessas? E vira uma coluna de números que eu posso aqui, como eu já fiz no aula anterior, converter para a matriz de NumPy,
fazer aquelas outras coisas. Então, Rio, certo? Eu posso usar a mesma coisa, uma anotação como se fosse um dicionário, né? Entre colchetes, como se fosse, e aí eu passo o nome da coluna, né? Para ele. E se essa anotação já não é possível, né? Porque eu tenho um deles tem nome e o outro não tem. Bom, então são essas notações que eu posso usar para fim de mostrar os conjuntos de dados, etc. Eu posso usar aquela lock, né? Uma outra coisa interessante, para aí eu posso passar o dataset.lock, e aí sim eu passo, por exemplo, isso aqui é a primeira linha, né? A linha de número 0, primeira linha. Se você passar uma outra agora, por exemplo, eu posso pegar todas, aí eu tenho a tabela inteira. E eu posso especificar aqui, por exemplo, como eu já tinha feito usando o lock, uma coluna em particular, certo? Um outro jeito de fazer isso é usar, puxar os valores, eu vou usar o ilock. Perdão. Só que aí eu tenho de passar linha e coluna. Tá vendo? Se eu uso o ilock, aí eu tenho de passar só... É por índice. O i, no caso, ele necessariamente tem de ser por número, por índice. Então, se eu pegar isso aqui, ó, de 1, 13. Tá vendo? Eu estou pegando, pulei o primeiro, pulei o segundo, pulei o terceiro, né? Foi andando, porque começa em 0. De 0 a 13 são todos. 1 a 13, olha lá, ó. 13 a 13, tá vendo? Quarta linha, quinta linha. Estou pegando um exemplo de um vinho, porque eu vou trocando aqui o número, nas colunas de 0 a 13. Então, por exemplo, se eu quiser saber o vinho da posição 6, quer dizer, o sétimo da lista, e quero saber as colunas de 4 a 13, tá aqui, as informações dele. Então, esse aqui é parecido com o lock, certo? Só que ele é só por índice, ó. Com o lock não funciona eu passar índice. O ilock é que eu passo índice com número, tudo bem? No lock eu passaria aqui o nome de um campo, por exemplo. Aí eu tenho, ó, o vinho da posição 6 na coluna Rio, né? Eu posso pegar uma outra aqui, como que é o nome? Flavonoides, é isso? Não, não tem esse nome. Então, eu errei o nome. Vamos conferir qual era o nome. Flavonoides, eu digitei errado. Ponto lock. E aí ele me deu, ó, o vinho da posição 6 do campo flavonoides. Aí quando eu passo com ilock, a função é a mesma coisa, só que eu passo pelo número, pelo índice, certo? Então, digamos que eu quero fazer o seguinte, eu vou distribuir os dados em duas partes, o x e y, eu vou pegar as componentes e o segmento de mercado separado. Assim como lá eu tentei classificar as espécies de flor a partir de variáveis, eu vou tentar classificar esse tal do segmento de mercado em função, e ver se bate, em função das características, como é que fala? Organolépticas, esse é o nome? Não são só isso, também são químicas, né? Que são associadas a essa que foi medido. Então, eu vou pegar dentro do dataset todos os vinhos, então aqui, ó, 2 pontos, e eu vou pegar as colunas, eu vou usar o ilock para passar por número, de 0 até 13, quer dizer, da primeira até 1 antes da última, e isso daqui eu vou chamar de x, os dados, né? Pronto, aí x, se você pegar agora ponto velhos, se você mandar imprimir o x agora, eu tenho uma matriz, certo? Uma matriz de NumPy. Se eu não puxar o velho, se eu não colocar ponto velhos, o que eu estou fazendo é uma coisa que eu já fiz na aula passada. Eu estou pegando um pedaço, um subconjunto do conjunto de dados. Isso é uma característica do pacote pandas, lembra? Quando você pega um pedaço da matriz pelo ilock, ou pelo lock, quando você passa uma listinha, lembra que nós fizemos assim na aula passada? Usei o lock, passou uma listinha, ou o ilock passou, ele recupera, X ainda é um tipo de dado do tipo dataset, é um data frame, na verdade.
Então, ele ainda tem esse formato de imprimir, com os nomes das colunas, ele não é uma matriz pura de números. Quando eu venho ponto values, aí eu converti para matriz pura de números, certo? Que já está em formato NumPy. Vou fazer agora para tentar, eu vou tentar comparar isso aqui com a última coluna, a coluna que eu chamei de segmento do mercado. Então, são todos os vinhos da última coluna em valores. Certo? Então, agora X tem a primeira parte da tabela e Y é só a última coluna da tabela. Certo? Então, eu vou tentar fazer aqui uma coisa que eu vou separar. Isso é uma coisa do pacote NumPy também. E quando você está treinando, eu vou separar para testar uma parte dos vinhos para treinar o meu separador de conjuntos. Para treinar se eu consigo identificar. E uma parte dos vinhos para testar se a minha separação funcionou bem. Certo? Então, isso é comum quando está fazendo na área de aprendizado de máquina. Que é quando você quer fazer um programa para adivinhar alguma característica. No caso, a situação ideal no futuro, para esse caso, eu tenho um novo vinho, ou um conjunto novo de vinhos, em que eu medi essas características e eu vou aplicar nesse programinha separador, feito usando esses princípios, né? Eu vou adivinhar que segmento de mercado que ele é, a partir dos vinhos treinados no passado. Aqui, então, eu vou pegar o conjunto de dados que eu tenho, e vou treinar, vou separar uma parte dele para treinar e uma parte para testar se o meu treinamento ficou bom. Esse tipo de separação é muito comum, certo? Então, vamos usar aí o pacote scikit-learn de novo, e tem uma funçãozinha específica para separar os tipos de dados, que é a train test split. Então, from sklearn model selection, train test split. Então, ele vai separar dados de treinamento e dados de teste, bem? E quando você faz isso, você passa. É uma função que simplesmente pega um pedaço, né, da matriz de treinamento. Ela separa assim, ó, separa o X em dois, um para treinamento e um para teste, o Y em dois, um para treinamento e outro para teste. Eu passo quais são os dados de X, quais são os dados de Y, e qual é o tamanho do teste. É 0,2, quer dizer, 20% dos dados serão separados para testar, certo? Para testar. E aqui o tipo de dado é o Y, é Y maiúsculo, né? Que aqui eu tinha colocado Y maiúsculo. Então, separou. Eu tenho os dados separados em duas matrizes agora em vez de uma. Você vai notar que xtrain tem um certo tamanho, xtrain.shape é 142 por 13, enquanto que o x.shape era 178, 20%. Ficou separado no x-test. X underline test ponto shape 36, certo? A mesma coisa para o Y. Então agora eu vou fazer aquela coisa de escalar. Lembra que os números eles podem ter variações quaisquer. O número, a medida de uma variável qualquer, um pH, de uma concentração, pode ser em miligramas, ou não sei, uma certa concentração, pode ser um número muito baixo, muito alto. E para fazer aquelas contas, porque o PCA está sempre fazendo uma relação linear, é melhor escalar os números para ter uma faixa. Certo? Então tem essa funçãozinha do preprocessing, stand scalar. Você tem aqui, esse SC vai ser uma variável para escalar. Então eu vou usar aquela que nós usamos na aula passada, fit transform, para fazer isso. Ó. Esse objeto standard scalar, que eu importei desse pacote SK preprocessing, eu tenho essa funçãozinha fit transform, ó, SC é o objeto que faz essas coisas. sc.fit_transform xtrain é os dados de treinamento, e eu vou fazer o escalamento em cima do xtrain e aplicar no xtest, certo? Eles viraram outros números escalados. Agora eu vou usar o PCA, né? Com aquele padrãozinho. Eu vou usar o PCA que faz o seguinte: sklearn decomposition é onde fica. O pacote sklearn é dividido em vários blocos, né? Você vai notar aqui, ó. Um bloco é do tipo de modelo que eu vou usar, que nesse caso eu tenho separação. Outro bloco é de pré-processamento, então tem essa parte de filtragem, de escalamento. E tem essa decomposition, que é onde realmente faz as coisas. Uma delas é o PCA, outra é o Camins. São programas de treinamento para aprendizado de máquina. E aqui eu separo o número de componentes. Tipicamente se usam duas, mas se você não passar nada aqui, ele vai encontrar todas as componentes. Então, se eu tenho
13 números sendo medidos, ele vai encontrar 13 componentes. Mas geralmente o PCA é entendido como uma técnica de redução de dimensionalidade, não é? Então é para você mostrar num gráfico. E aí você tem de ver o quanto você capturou da variação usando aquelas componentes. Então, com isso daqui, eu executo, ele fez o cálculo do PCA, quer dizer, ele preparou um cálculo de PCA aqui. PCA. E agora eu vou aplicar esse cálculo, como nós fizemos na aula passada, eu vou aplicar esse cálculo, PCA Fit Transform, em cima dos dados de treinamento, e eu vou aplicar o X, essas mesmas componentes, em cima dos dados de teste para ver quanto que aconteceu. Então, você tem essa variável aqui, Explain Variance, ela mede com essas duas componentes quanto que eu medi dos dados. Ó. Eu consegui medir 37% na primeira componente, 20% na segunda componente do PCA. Então, com essas duas componentes, eu medi 37 mais 20, 57% da variação que existe nos dados dos vinhos do conjunto de treinamento, certo? Do conjunto de treinamento. Então, tendo feito isso aí, agora eu vou tentar usar o PCA como um classificador. Certo? Vou criar um classificador, uma maquinazinha, como eu falei, um programinha, em que eu consigo aplicar um vinho novo, né? E ao aplicar esse vinho novo, eu vou tentar adivinhar que segmento de mercado ele está, baseado nos dados que eu tenho lá. Então, aqui, Logistic Regression é uma dessas formas aqui de modelo linear, é um modelo feito por regressão polinomial, né? Em que eu vou passar os dados x e y, ó, classifier, eu gero esse classificador, é o modelinho, classifier.fit, eu tenho o conjunto de treinamento em x e y, e ele gerou, ele gerou quem é o classificador, e ajustou para esse conjunto de dados. Então, o que eu produzi com isso aqui foi, agora eu tenho uma funçãozinha, esse classifier, que se eu aplicar um vinho novo, um conjunto novo de vinhos, que são os de teste, eu vou fazer o mesmo tipo de classificação que aquele PCA me permitiu que eu fizesse, que aquele PCA identificou que eu fizesse. Certo? Então, para isso, eu só preciso usar esse classifier com a função predizer, predict. Então, ó, aqui eu disse que isso aqui vai ser um classificador por regressão. Aqui eu disse que esse classificador vai usar os dados de treinamento. E aqui eu estou pegando os dados de teste, ó, que eu separei, que eram 20% dos dados da tabela de vinhos, e estou adivinhando quanto que ele seria fazendo uma classificação desse tipo. Qual seria o Y? E aí o erro da minha classificação, da minha maquinazinha que aprendeu a identificar vinho, é o erro entre Y-pred e o Y-teste. Né? O Y-predito e o Y que você realmente colocou lá. Né? Então, como você classifica isso? Você pode só comparar um com o outro e ver quando eles são diferentes, mas é comum você montar uma coisa chamada matriz de confusão. O quão fora essas coisas ficaram uma da outra. Se você olhar, você vai ter uma relação entre o Y-teste, que é aquele que eu sabia que era a resposta, e o Y-pred, que é aquele que eu previ usando esse classificador. Agora, eu vou mostrar isso em gráfico, tudo bem? Vou mostrar isso em gráfico. Nós fizemos já vários tipos de gráficos, né? Então, tem aqui, ó, no Matplotlib, from Matplotlib Colors, eu vou importar um esquema de cores, eu poderia usar as cores normais, certo? Listed Color Maps, eu vou colocar um mapa de cores, eu vou renomear o X, isso é uma coisa que eu fiz poucas vezes em Python, talvez você não tenha notado, que você pode atribuir várias coisas na mesma linha, tá? Eu poderia fazer x7 igual a xtrem e y7 igual a ytrem. Mas dá para você, como são coisas, eu posso colocar vírgula e fazer um a um, né? Esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Em Python é possível atribuir várias coisas na mesma linha, separando por vírgula, desde que seja um a um, respectivamente. Aí eu vou fazer um gráfico 2D para fazer um contornozinho. Certo? Fazer um contorno das variáveis. Então aqui eu vou criar um conjunto de dados de
do início, do começo, vou pegar cada conjunto de dados, né, o X7 que eu chamei aqui, ó, que são os dados de treinamento, eu vou pegar do menor até o maior, ó, do mínimo, menos 1, até o máximo, mais 1, a cada 0,01, né, a range, gera uma sequência de números, nós já usamos essa função várias vezes, então eu vou gerar do começo, que é o mínimo menos 1, até o maior, até o máximo mais 1, só para dar uma margenzinha, um passo a cada 0,01. Essa é a variação que eu vou fazer para o x, e a variação que eu vou fazer para o y também é essa, para o y para outra variável, né, para o x. Então eu estou variando o x em duas dimensões, para gerar uma matriz com todas as variações de x para fazer o gráfico, e aí eu consigo fazer um gráfico de contorno. Continuando, se eu faço o gráfico de contorno, veja o que ele fez. Eu tracei um monte de pontos que me mostram uma região de funcionamento, uma região de identificação dos grupos que eu testei com aquele aprendizado. Certo? Então, ó, eu peguei aqui, ó, gerei pontos em x e y, varrendo todas as possibilidades do x7, coloquei aqui, ó, o classificador para predizer esses números, e coloquei aqui esses listed color map, só serviu para eu colocar nomes nas cores, não? Eu poderia ter colocado CMap, eu poderia não ter colocado isso aqui e ver que cores ele colocaria. Não, por exemplo, não, ele usaria cores padrão, certo? Se eu não usasse esse listed color map, que é uma função que permite atribuir padrões de cores diferentes, aí você vai lá e passa um nomezinho com nomes interessantes. E aí, esse aqui são os limites, ele vai traçar o gráfico de onde até onde, os valores máximos e mínimos do x1 e do x2, tudo bem? Agora eu vou colocar os dados em cima desse desenho que eu fiz. Vou colocar os dados em cima desse desenho que eu fiz. Então, eu tenho que pegar aqueles pontos em cima dessas coordenadas. E eu vou fazer isso. Para cada um dos conjuntos de vinhos que eu fiz. Então, eu vou fazer aqui, ó, para todos os conjuntos de Y, e eu vou pegar enumerate unique set. O que quer dizer isso? Deixa eu dar uma pausa aqui para explicar com mais detalhes. Y7 são os valores que eu tenho. Ó. Eu tentei identificar os grupos de mercado, fazendo aquele ajuste da tabela, usando o PCA, fazendo classificação, e disse, eu identifiquei que o primeiro desse conjunto era o terceiro, depois o segundo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o primeiro. Identifiquei isso. Quando eu venho aqui e faço NP-Unique é uma função do NumPy que seleciona só os números diferentes de uma matriz. Veja que eu estou destrinchando esse código ao contrário, para a gente relembrar tudo que nós vimos e vocês começarem a raciocinar de forma mais ótima na linguagem. Né? Então, Unique Y7 quer dizer, era uma matriz cheia de 3, 2, 1, porque para cada vinho do conjunto de teste, eu tinha uma classificação 1 ou 2 ou 3, que era o grupo de mercado, e essa função Unique separa só quais são os elementos individuais, é 1 ou 2 ou 3. Então, quando eu venho aqui, enumerate NP Unique, eu estou criando uma enumeração, porque aí eu posso fazer uma sequência do tipo, primeiro, o primeiro valor que acontece lá, segundo, o segundo valor que acontece lá. Então, se eu faço aqui for i, j in enumerate, eu vou lá print, só para você testar e ver o que aconteceu. Converter para string, né? Lógico. Esse número não pode ser impresso se não for string aqui. Só para você entender o que aconteceu, ó. Então, o enumerate que é uma lista a partir do que você tem, criando o índice e o valor. E aí, ele cria uma lista pareada, então o i vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o fim, e j é cada um dos elementos que estão nisso daqui. E o que está nisso aqui? Apenas os elementos diferentes do y7. Foi um jeito rápido, né, de eu já colocar
uma sequência e quais são os números dos grupos. Ah, eu não podia ter colocado aqui for de 1 a 3? Poderia. Por que eu fiz isso tudo então? Não, porque isso ficou um código que independe do tamanho e do número de variáveis ou do número de grupos que eu queria. Eu fiz um código que, se lá naquela tabela de vinhos, de repente, eu acrescento mais vinhos e que eu mude a natureza dos grupos de mercado que eu estou identificando, por exemplo, agora tem uns que eu estou chamando de grupo 4, tem uns que eu estou chamando de grupo 5, aí o código continuaria funcionando, porque aqui eu estou vendo quais são os códigos que estão lá, estou pegando a sequência deles e enumerando. Então, perceba que isso aqui foi para deixar o código mais geral. Mas é lógico que você poderia ter, vou fazer um for aqui de 1 a 3 e acabou, que é o que você está acostumado. Mas eu enfatizo você tentar pensar em deixar um pouco genérico, usando essas funçõezinhas que existem. Essa foi uma oportunidade que eu tive de explicar essa funçãozinha, a unique, que separa só os elementos diferentes, e a enumerate, que gera uma sequência com uma contagem de 0 em diante e o número da matriz que você queria pareados. Então, tendo feito isso, agora eu vou usar o scatter, lembra que é um gráfico que nós já vimos, e eu vou desenhar quantos são? São 3 grupos, então eu vou fazer esse for, vou desenhar o scatter 3 vezes, uma em cima da outra, e a cada vez eu vou desenhar os pontos com as características dos vinhos mapeados pelo PCA nos eixos aí que eu desenhei. Nos eixos que eu desenhei, e eu coloquei uma regressão logística para separar os grupos, certo? De vinhos. Então, e veja, então do X7, olha aqui, ó. X7 é o conjunto que eu estou usando. Vamos agora destrinchar essa outra parte aqui. O que é o X7? Então, são as duas características da primeira e da segunda componentes principais, né, do PCA que eu calculei, para todos os vinhos que eu quis treinar. E o Y7 são os valores de grupo de mercado que foram identificados para esses vinhos. Ou seja, se eu jogava nas componentes principais aqui, ó, ele ia cair nessa região ou nessa, porque o classificador foi dividir a região do espaço das componentes principais nesses 3 polígonos, o branco, esse aquamarino aqui, que ele fala, nessa cor esquisita, e o amarelo, em regiões dentro da redução de dimensionalidade que eu fiz, que foi diminuir as componentes para as componentes principais. Em vez de ter 13 informações sobre o vinho, eu inventei 2 que são combinações dessas 13, que dividem em 3 grupos. Foi isso que eu fiz ali. Então eu tenho esse conjunto e eu vou fazer o seguinte, eu vou separar desse conjunto apenas pelo grupo. Então, como o Y7 tem um grupo, porque eu quero ver se a minha regressão funcionou bem, ou seja, quando eu tentei separar, se a minha classificação identificou vinhos que se caíam nesses grupos, e esses grupos representam o grupo de mercado separado. Então, eu não vou pegar do X7 todos os vinhos. Eu vou pegar do X7, olha aqui, ó. Eu vou escolher quais eu vou pegar. Lembra que eu vou desenhar o scatter, você passa no gráfico do scatter o valor de x, que é isso aqui, né, a coordenada horizontal, e o valor de y, que é isso aqui, a coordenada vertical. Isso aqui é só aquele negócio de botar uma corzinha diferente, tudo bem? Que eu poderia tirar daqui. Então, inclusive, eu vou fazer mais simples primeiro, tirando esses detalhes de cor, para a gente ir crescendo em complexidade no código agora. Então você já entendeu o que faz esse enumerate unique, certo? E aí eu vou scatter, eu vou desenhar um por um dos gráficos. Vamos desenhar um de cada vez sem o for primeiro, você já entendeu como que é o for. Mas aqui, ó, X7, eu vou separar somente os que estão lá no Y7 no grupo 1. Então, e eu vou desenhar o X e o Y, ou seja, a primeira componente e a segunda. Então, as linhas são as linhas em que Y7 forem iguais a um grupo. Tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Então, por exemplo, X7 de Y7 igual a 1, é isso aqui, ó. É o conjunto das coordenadas x e y para as características dos vinhos no espaço das componentes principais, mas somente aqueles em que o valor associado é verdadeiro. Lembra? Nós estudamos isso lá no começo, que você pode indexar uma matriz de NumPy por uma condição lógica. Em vez de passar o índice, a 1, a 3, a 4, a 5, eu passo os índices em que isso aqui é verdadeiro.
né? Só para relembrar, coisa básica de NumPy, que a essa altura já tem muita coisa para você lembrar, né? Então, y7 igual a 1, ó, false, true, é true quando o grupo for o 1. y7, 2 é true quando o grupo for o 2. y7, 3 é true quando o grupo for o 3. Então, se eu pego aqui indexo x7, assim, eu estou pegando as linhas de x, em que o grupo é o primeiro. E se eu passo aqui vírgula 2 pontos, é a mesma coisa, porque eu estou pegando todas as colunas. Agora, se eu pego aqui vírgula 0, agora é só a primeira coluna do x, portanto, a coordenada da primeira componente principal, certo? Primeira componente principal em que o grupo é 1, certo? E se eu pegar isso aqui, o 2, então é o gráfico da componente principal 1 pela 2, no x em que o grupo é 1. Então, se eu venho lá e tento desenhar isso aí com uma cor particular, tudo bem? Uma cor particular. Eu vou... Como que se passa no scatter a cor? Eu não me lembro. Só porque eu quero fazer primeiro um código mais simples, né? Python scatter plot. Então, olha, como que funciona? X e Y são os vetores das coordenadas. Esse aqui é um S opcional e C é a cor. E a cor pode ser uma sequência de cores, ou você pode passar um arranjo com o valor RGB, né, das cores. Então, eu posso passar um mapa de cores também, que é o que ele está fazendo ali. Então, eu vou passar um C. Vamos ver se ele admite aquela cor no padrãozinho single color format string, a sequence of color. Vamos colocar uma sequência só. Então, vamos tentar colocar aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico da componente X no primeiro grupo, da componente Y, e eu vou fazer esse gráfico plt.scatter, que é aquele gráfico que é só de pontinhos, como nós já vimos. Eu vou fazer esse gráfico aqui, olha lá, certo? Esse é o gráfico. Eu tracei aqui os pontos do gráfico, em que o grupo do vinho era o primeiro, era o grupo 1, certo? Eu venho aqui, vou tentar passar o C igual a red. Aí ficou vermelhinho, certo? Então eu fiz esse gráfico, separei do x7 a primeira e a segunda coluna. Vou tentar desenhar agora em cima desse aqui, certo? Então vou jogar lá em cima. Tirar daqui, colocar aqui, ó. Porque eu traço na sequência. Pronto, aí ele encaixou nos limites daquele gráfico aqui, porque eu tinha marcado aqui os limites que eu iria do início, do mínimo até o máximo, mais um, do mínimo até o máximo, mais um, para dar uma folguinha em volta, esse mais um, senão o gráfico ia morrer em cima do último ponto, né? Então, ó, parece que isso aqui caiu nessa zona, nessa zona amarela. Vamos só trocar o grupo, ó. Olha que interessante. Agora eu vou trocar só o grupo, que eu vou fazer o gráfico com os valores do x com o grupo 2. E veja, ó, parece que ele caiu, o classificador com 2, 3 fora do grupo, mas o classificador funciona mais ou menos bem. Agora eu vou fazer com o grupo 3. Com o grupo 3. Tá vendo? Com o grupo 3. Tá vendo? E agora, então, parece que encaixou. O classificador funcionou bem, porque aqui eu tinha desenhado as linhas do classificador. Agora eu vou fazer um laço, que é o que eu estava querendo fazer aqui, ó. Certo? Vou fazer um laço. Desenho. Né? Ele botou aqui umas cores. Como eu não especifiquei cor, ele colocou cores padrão. Certo? Eu posso agora especificar um mapinha de cores para ele usar de acordo com cada um deles. Que é esse aqui, ó, C. Eu vou botar Listed Color Map, que é para isso que serve.
aí as cores são as que eu queria, né? Vermelho, verde, azul para os grupos. Onde que estão os grupos? Aí tem mais um comandinho que você pode colocar aqui, ó, no scatter, se você olhar a documentação, muito importante, olhar a documentação, ficar consultando a internet. Você pode colocar aqui, ó, outras coisas para especificar os dados. Um deles aqui que ele colocou é esse label J. Certo? Mas essa versão não tem label, né? Não desenhou aqui. Os grupos são 1, 2 e 3. E aí eu consegui desenhar, vou até apagar essas outras células que eu tinha colocado depois, e eu fiz aqueles passos intermediários para você entender como, o que foi esse comando imenso aqui, né? Então, primeiro eu separei, ó, como que eu separei os valores de X, os valores de Y, as cores, como que eu montei esse esquema rápido de fazer os 3 gráficos, ele está fazendo um, depois o outro, e foi traçando um embaixo do outro. Ah, eu poderia ter feito PLT scatter com 1, 2, ter feito 3 linhas? Poderia, mas como eu disse, agora esse programa está genérico, né? Como eu disse, eu poderia ter feito assim, ó. Muito simpático fazer assim. Só para todo mundo entender o que está acontecendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? E aí eu, sem especificar a cor, sem especificar a cor, eu vou comentar isso aqui. Teria feito, certo? Só que isso aqui funcionou e ficou dependente da estrutura de dados que eu li. Esse programinha, com esse laço, você entendeu que como eu gerei a sequência de pontos, se eu chegar lá na tabela e agora tiver uma tabela com outra quantidade de grupos de vinho, se eu tiver 4, 5, 6 grupos de vinho, tudo continua funcionando, inclusive o treinamento, certo? Inclusive o treinamento, eu consegui separar os grupos. Agora eu vou colocar aqui umas outras perfumarias aqui, como falam, né? E eu vou usar um título, PLT Title, vocês já cansaram de ver isso, já fiz isso com vocês, PLT X Label, Y Label, né, que são os componentes principais, e mostrar uma legenda. E lá está os grupos 1, 2 e 3. Né? A legenda é porque eu atribuí aqui rótulos para cada um dos gráficos, né? Ele não aparece na hora, ele aparece só quando você manda o comando legend. Então, quando eu coloquei aqui label igual a J, ele estava atribuindo isso aqui. Pronto, e aí eu coloquei, ó, esse aqui é o conjunto de treinamento para regressão logística e as componentes principais do PCA. Então eu fiz o PCA para redistribuir todos os pontos de todos os tipos de vinho, em vez de 13 componentes, em vez de 13 valores medidos, em 2, que são uma combinação deles, que são as componentes principais. Fiz uma regressão logística que separa isso em grupos bidimensionais, que são esses marcados com cores, e tracei os 2 gráficos num só para você ter uma ideia de se essa separação funcionou. Eu realmente identifiquei 3 grupos de vinhos pelas suas características. Bem? Agora, isso foi feito com um conjunto de testes. Tudo bem? Agora, e se eu fizer isso agora com o conjunto de... perdão, conjunto de treinamento, né? Ó, se você notar, eu fiz isso com um conjunto de treinamento. É lógico que ia ficar muito bonito, certo? Por quê? Quer dizer, não é lógico, mas é muito mais provável que ia ficar muito bonito. Por quê? Porque eu ajustei esses grupos para esses dados. Eu ajustei esses grupos. Não iria ficar bom se não fosse nem possível representar a variação com componentes principais. Ou seja, se esses grupos não fossem distinguíveis de fato com apenas essas características que fossem medidas. Se eu precisasse de outras características, medir mais coisas do vinho para separar os grupos. Mas uma vez que eu consegui medir coisas do fenômeno que eu estou estudando, nesse caso, as características do vinho, no outro caso, as características das pétalas e sépalas, se eu conseguisse medir,
Eu ajustei um grupo para esse. Agora eu vou fazer uma coisa, um passo a mais. Isso aqui foi uma coisa apenas de análise, uma coisa científica. Agora eu vou dar um passo a mais e fazer uma coisa de síntese, uma coisa produtiva. Eu vou tentar adivinhar, usando esses números, essas componentes principais, ou seja, as relações que estão aqui entre as variáveis, as relações que estão aqui entre as variáveis, e aplicar em novos vinhos que não foram usados naquela tabela, que foi quando eu fiz aquela separação de 20% dos dados para o treinamento, certo? Então, eu vou aplicar sobre o outro conjunto de dados. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Vou até copiar, só para ficar claro. Vou até copiar. Não copiou tudo? O que foi que eu fiz de errado? Isso. Agora sim. Então, só que agora, em vez de usar o X-Train, Y-Train, eu vou usar o conjunto de dados que eu chamei de X-Test, Y-Test. Certo? Então, olha, e veja que como eu chamei com o nome intermediário, X7, o conjunto que eu estou usando agora, toda essa programação continua igual, ela vale a mesma. Eu gerei os pontos do começo ao fim delas, eu fiz um gráfico de contornos, que é esse gráfico aqui, ó, o gráfico que só tem o contorno de cada um dos conjuntos, e eu fiz aqui o gráfico, tracei o scatter para esses pontos. Então, se eu venho aqui, exibo, olha, ficou bem, ficou bom. Só um caiu fora. Então, eu peguei os 20% das amostras, apliquei, veja que eu não treinei de novo, eu não calculei o PCA de novo. Eu não calculei a regressão logística de novo. Eu usei o mesmo PCA, a mesma regressão logística, certo? Que é dada, eu usei o mesmo classificador aqui, ó, classifier, predict, que eu já tinha ajustado para fazer esse desenho dos grupos aqui, ó. Usei os mesmos eixos de PCA, porque as coordenadas já foram transformadas antes. Eu peguei o X e o Y já transformados em PCA, não peguei os dados originais do vinho e recalculei os componentes. Então tá tudo com os valores, com o treinamento original. Mas que foi treinado só com os dados de treinamento. Esses dados eles foram ajustados para os outros vinhos. Para esses daqui não foram e parece que funcionou. Ou seja, parece que os grupos detectados lá foram robustos. Eu fiz aprendizado de máquina. Eu fiz um programa que aprendeu a separar tipos de vinhos a partir de dados desses vinhos, sem ter de ajustar, porque isso já foi ajustado usando um outro grupo de vinhos. Então, num certo sentido, eu aprendi, a máquina aprendeu a diferenciar grupo de vinho, certo? A partir de um treinamento, mas eu não preciso mais do conjunto de treinamento agora. Eu não preciso mais daqueles tantos vinhos, 136 vinhos. Eu preciso só das componentes, do cálculo de componentes principais e do classificador, que já está pronto, certo? Desse classifier aqui e do cálculo de componentes principais que eu já tinha feito. Né? Então, vamos só repassar uma coisa que eu acho que eu falei meio rápido, que foi o gráfico de contorno, né? Como que funciona o gráfico de contorno? Aqui você tem o scatter, vamos pegar aqui o... Opa. Então, como funciona essa função? Ó? Você passa o x, você passa o y, que é uma matriz, e você passa o z e os níveis. Ele faz o gráfico dos contornos de uma função. O que quer dizer isso? Vou tentar rabiscar aqui, só para explicar como aquele gráfico foi feito, você não ficar só com ele na cabeça, né? Vocês tiveram alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Ninguém falou coisa alguma? Então, imagine que eu tenho uma função
né? Eu vou fazer o gráfico desta função. Uma pergunta aqui. Esse grupo de treinamento é definido como? É definido da minha cabeça. Eu aleatoriamente sorteio 80%, no caso, porque eu escolhi que seriam 20% para teste. Então, eu escolhi aleatoriamente, foi sorteado, que 80% daquelas linhas seriam usadas. Certo? Então, se eu tenho aqui um gráfico de uma função, é um gráfico tridimensional da função aqui. Quando eu pego e coloco, olha, eu vou pegar o z, um valor, uma linha do valor do z. Então, para o z igual a 1, então você tem o contorno dessa função. Eu vou pegar o z igual a 2, ó, você tem um outro contorno. Para z igual a 3, ó, você tem um outro contorno, que vai pegar, talvez vai se dividir. Para z igual a 4, eu tenho um outro contorno. Se você faz esse gráfico no plano XY, aí você tem o mapa dos contornos da função. Você faz essas linhas aqui. E preenche cada um com uma cor. É isso que aquele gráfico faz. Certo? Então, se eu volto aqui, eu passo as coordenadas x e y e z. E o x e y, como isso é um gráfico que implicitamente é 3D, né, porque são os contornos de uma função, eu tenho de gerar pelo mesh grid. Não, eu uso a função mesh grid. Eu tenho um intervalo de x, um intervalo de y, uso o mesh grid para gerar, e eu passo o valor de z, que no nosso caso são os grupos, e são só 3. O grupo 1 de vinho, o grupo 2 e o grupo 3. E vou dar uma cor para cada um. E foi isso que foi feito ali. Então, ó, eu gerei com o mesh grid o x de 1 e 2, que nada mais é que a matriz com todas as combinações do x e do y. Lembra quando nós fizemos gráfico 3D? Usando esse mesh grid, eu passo o intervalo do x e o intervalo do y, com todos os pontos. E aí, para gerar o intervalo, eu usei esse arrange, que seria a mesma coisa que fazer o linspace, certo? Só eu passo o começo, que é o valor mínimo que eu achei nesse conjunto, menos 1, passo o fim, que é o valor máximo que eu achei nesse conjunto, mais 1, e o espaço que eu quero de um ponto para o outro. Isso aqui me deu a matriz de pontos. Aí eu passei o x e o y, e o que eu passei como níveis? Eu passei os valores do classificador, certo? Os valores do classificador. Eu passei o x e o y como os valores que eu queria, é a função 3D, né? E coloquei dentro desse predict, né? Dentro desse predict, que é o meu preditor, é aquele que adivinha se o grupo é um ou outro. Então eu venho aqui e coloco o grupo que eu adivinhei e ele vai dar uma cor nesse Z, certo? E aí ele usou 3 cores de acordo com o mapa, aqui eu também poderia ter tirado isso aqui, certo? Usou uma certa transparência no gráfico, que é esse número aqui, e eu teria esse mapa, né? Eu teria essas cores para... E aí depois eu coloquei os pontos. Como que ele usou o classificador? Vamos voltar lá no começo. Ele simplesmente passou os números que eu tinha calculado o PCA, né? E aplicou aqui para gerar o valor Z 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, é uma técnica já avançada, né? Eu usei o PCA que eu já tinha explicado e apliquei para fazer também a parte de síntese, que é aprendizado de máquina, certo? Então, vamos repassar o que foi feito. Dá para fazer a escala de cinza. Aí você tem de pegar aqui nesse Listed Color Maps e passar só por cores cinza, né? Então, se entrar aqui no Listed Color Map, então você é um mapa de cores para cores específicas. Então você pode passar uma matriz com os 3 números RGB e aí você passa 3 números sempre iguais, né? Porque se você faz o R igual ao G igual ao B, você está sempre em escala de cinza, né? Ou então você passa essa matriz, né? Essa sequência de cores e vai gerar, por exemplo, eu quero branco, então vai ser 1, aí se eu quero 3 valores, preto, 0, 0, 0 e um cinza intermediário, meio, meio, meio. Eu crio uma matrizinha, coloco aqui e ele vai gerar um mapa de cores com essas 3 cores.
Aí eu passo aqui esse listed color map e batizo essas cores. Aqui. É que aqui tem nome, né? Eu poderia dar, porque existem alguns nomes padrão. Esses nomes são nomes padrão de dentro do Python, de dentro do Matplotlib. Para facilitar a vida, escrever um nome legível de cor. Mas se eu chegar aqui e passar um vetorzinho com 3 números, aqui o vetorzinho com 3 números, deixa eu ver, colors, list of matplotlib colors, or equivalent floating point array. Vamos ver se eu consigo já direto aqui, em cima desse desenho, já especificar, antes de eu repassar tudo que foi feito. Então eu poderia ter passado, eu não lembro se é 1, ou se vai de 0 a 1 ou se ele vai de 0 a 255, mas eu já vou descobrir. Sintaxe inválida. Que fechou esse aqui fechou. Ah, faltou fechar essa daqui. Olha lá, pronto. Consegui fazer a escala de cinza, tá vendo? Passando aqui o código RGB da cor. Vocês entendem esse conceito, né? Que uma cor pode ser especificada por 3 números no computador. É a quantidade de vermelho, a quantidade de verde, a quantidade de azul. Existem outros sistemas, mas esse é o mais comum porque ele se aplica ao jeito que o monitor acende os LEDs dos pixels da tela. Então, 0 seria nada da cor e 1 seria tudo da cor. Então aí eu criei, em vez de passar um nome padrão, eu passei um código. Aí eu posso, se eu quiser escolher cores da minha cabeça, eu vou lá, descubro o código daquela cor, troco aqui e pronto, está funcionando. Ou eu uso uma dos nomes padrão das cores que eu conheça de uma lista de cores, como eu fiz aqui, ó, red, green, blue, funciona também. Tudo bem? Então vamos repassar tudo que aconteceu aqui. Parece que a aula de hoje amarrou tudo que a gente tinha feito de uma vez, né? Então, primeiro, ó, eu estou usando o pacote NumPy, com as matrizes que eu estou usando para fazer gráficos, eles são todos feitos com as matrizes. Eu usei o Matplotlib PyPlot, que é para fazer gráficos, e usei esse pacote Pandas basicamente para ler o conjunto de dados CSV. Eu poderia ter usado a função load.txt do NumPy e economizado um pacote? Poderia. Estou só forçando a cabeça para usar mais um. Então eu li o conjunto de dados de um arquivo que eu tinha, esse arquivo de características de vinho, é um arquivo público aí na internet, também vocês acham fácil, mas eu vou colocar lá na pastinha para quem quiser testar, lógico, né? Aí eu separei aqui os dados das colunas e a última coluna você lembra que não era uma característica medida do vinho, mas era uma característica adivinhada, é o grupo de mercado desse vinho. O segmento de mercado eram 3 segmentos. Não sei se é vinho leve, vinho forte, eu não sei quais são os nomes que se dão. E aí eu comecei a usar os elementos do pacote scikit-learn. Então tem os pacotes de seleção de modelo, para você ajustar o modelo, de pré-processamento e de decomposição, de separação em conjuntos, certo? Então, aqui primeira coisa que eu fiz foi usar essa função trainTestSplit, que não faz nada de especial. Ela simplesmente pega uma matriz e sorteia, porque eu poderia ter separado, só pegado as 80% primeiras. A sofisticação dessa função é que ela não pega as 80% primeiras, ela sorteia aleatoriamente, de acordo com um dos jeitos de aleatoriedade. Esse aqui é um parâmetro de aleatoriedade, ó, vou sortear com tal distribuição, etc. Passo x e y e digo qual é o tamanho do conjunto de teste. Então, 0,2 quer dizer 20% eu vou separar e jogar para teste, os outros 80% vão ficar para treinamento. Por que isso? Porque eu estou fazendo algo um pouco mais sofisticado do que só descobrir se existem grupos de vinho sensíveis. Mas, além de descobrir, tentar usar para novos vinhos. Ou seja, estou tentando fazer um primeiro exemplo de aprendizado de máquina. Certo? De aprendizado de máquina. Então, vou só comentar aqui para a gente repassar tudo. Certo? Certo? Aí aqui é o conjunto de dados, certo? Conjunto de dados que eu separei.
Aí aqui eu separo as colunas que são de 0 até antes da 13 e depois a 13. Aí aqui eu vou separar os dados em teste e treinamento, certo? Uma parte dos dados do vinho. Essa função faz isso. Essa daqui, ela faz uma função linear, uma aplicação linear, para fazer os vinhos oscilarem todos os vinhos, não, todos os valores das variáveis medidas oscilarem numa faixa de valores próxima. Lembra? Isso, uma das principais razões para isso é aquela que eu expliquei na aula 1, de que se eu ficar misturando e fazendo conta com números muito grandes e muito pequenos, eu posso ter problema. Então, a primeira razão para fazer isso é essa, é porque você está lidando com números em ponto flutuante. Certo? Não sei se vocês lembram esse detalhe que eu falei, né? Então, aqui é normalização dos dados. Certo? E aqui, ó, veja que eu normalizei só com o conjunto de treinamento, X-Train. E eu apliquei a mesma normalização com o conjunto de teste. Eu apliquei a normalização com o conjunto de teste. Certo? Então, eu não normalizei com todos, porque eu estou sempre trabalhando só com o conjunto de teste, conjunto de treinamento, e aplicando a mesma coisa que eu tiver feito, que eu tiver descoberto com o treinamento do conjunto de teste. Então, aqui eu vou calcular o PCA, né, calcular as componentes principais de fato. Por essa análise, tudo bem? Então, aí eu escolho quantas componentes eu quero. É mais comum fazer com duas, certo? E aí, ó, sobre os dados de teste, eu vou fazer o fit transform, que é calcular quais são os componentes principais e a relação entre as 13 variáveis, entre as 12 variáveis, não sei, porque acho que a 13ª é o grupo, né? Entre as variáveis que eu estou ajustando para obter esses componentes. Então, eu calculei isso, eu fiz transform e apliquei o transform só. A transformação que está dentro do PCA, eu aplico no outro conjunto de dados. Então, fit transform é para encontrar e o transform é só para aplicar. Eu só para verificar, eu coloquei esse explain variance, que é só a quantidade de variância dos dados que foram explicados. Então, as variações que eu encontro nas medidas feitas de vinho, todas aquelas medidas, elas explicam a PCA, quando eu encontrei essas duas componentes, elas contemplam o quê? Porque se eu tivesse usado N componentes, 12 componentes, né, o número de variáveis, aí eu teria ajustado toda a variância, porque é um sistema linear completo. Mas quando eu reduzo só para 2, eu perco alguma coisa, uma dimensionalidade menor. E aí essa aqui eu tenho uma ideia de quanto eu posso mandar imprimir, né? Eu tenho uma ideia do quanto que eu, agora aqui já 65% e 34% da variância. Então, agora eu vou fazer a separação em grupos. Eu vou separar os grupos usando a ideia de regressão logística, que é uma outra técnica de separação. Então, vamos lá. Eu vou criar um classificador, Logistic Regression. Ele tem um elemento aleatório de inicialização de sequências, vai ler os dados. E aí eu uso essa funçãozinha fit. Eu vou guardar dentro desse classifier um ajuste usando esses dados de treinamento. Certo? Ele me deu aqui, ó. Ele produziu. O resultado eu produzi um classificador com uma certa tolerância, etc. São parâmetros que eu posso ajustar para classificar esses dados em grupos. Tudo bem? Então, eu vou tentar agora aplicar esse classificador que eu treinei com X e train. O que eu fiz? Eu fiz regressões logísticas, regressões polinomiais, para com esses dados produzirem essa resposta. Ou seja, com todas as colunas com os dados de vinho, adivinharem se o grupo é 1, é 2, é 3. Certo? E aí eu aplico isso nos dados de teste. A mesma, então uso a função predict sobre esse classificador, o classifier. Eu aplico esse predict. E o predict, o que ele faz é aplicar sobre os dados de teste e descobrir qual é o grupo que eu teria adivinhado. Certo? Usando esse classificador que foi ajustado com a regressão logística. Aí, essa matriz de confusão, ela dá apenas uma avaliação de quanto que a variação está em cada classificador. Certo? Em cada classificador. Aí agora eu vou fazer o gráfico desse classificador, do número que ele tenta adivinhar. E veja que eu não usei os dados. Veja que
cometi um pequeno erro na descrição aqui, ó. O X-teste não é o conjunto de todos os dados. Quando eu venho aqui e treino o classificador, não é o conjunto de todos os dados do vinho. O que é esse X-trem? Vocês já viram, ele é o conjunto dos dados já convertidos para PCA. Então, se aqui eu tinha 12 componentes, aqui eu só tenho 2. Então, eu estou treinando esse classificador com o resultado do PCA. Não sei se estava claro isso para vocês. Em vez de treinar com 12 números, eu estou classificando com 2, porque eu vejo num gráfico. Certo? Então, ao fazer isso aqui, ó, eu crio essa variação dos dados, ó, usando o Mesh Grid, que eu já tinha explicado, do máximo até do mínimo até o máximo, e crio a matriz e calculo o valor desse classificador aqui. Para passar todos esses dados, eu usei a função predict, e eu tenho de passar a matriz, né? Só que, como que eu faço para passar a matriz? É que a matriz está, o X, se você olhar, só para esclarecer esse ponto, se você olhar o X7, né, são o conjunto dos vinhos que eu escolhi para treinar, certo? O X7 por hora. O X7 são o conjunto dos vinhos que eu escolhi para treinar. E o Y7 são a mesma coisa, só que para o grupo, né? A associação, usar os valores do X para o Y. E se você olhar, esse X7, ó, ele tem 2 colunas, porque eu já converti para as coordenadas de PCA, certo? Só que quando eu venho aqui e gero essa matriz, ó, X1, X2, Mesh Grid, eu gero uma matriz que ela é de 2 dimensões. Por quê? Porque eu faço para todas as variações da primeira componente, todas as variações da segunda. Eu sou obrigado a fazer isso para fazer aquele gráfico 3D do Mesh Grid, certo? Quando eu gero todas as variações de x e y, eu tenho agora de pegar para cada elemento da primeira matriz, com cada elemento associado da segunda matriz, e calcular o valor que o classificador está me dando, para predizer. Então, eu vou pegar cada elemento de x e cada elemento de y, então eu tenho de empilhar isso de um outro jeito. Eu tenho de, como o x vai ter, o x1, ele tem 935 por 1020, e o y1, 935 por 1020, opa, y1, x2, x2 por 1020, eu tenho de produzir um z que também tem o mesmo tamanho, usando a componente do x1 e a componente do x2, jogando dentro do classificador para me dizer quanto eu adivinhei, para deixar no formato que eu vou conseguir fazer o gráfico. Então, classifier.predict, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pegar esse x1 e usar essa função Ravel aqui. x1. O que essa função faz? Ó? Ela empilha tudo. Ela alinha tudo que está na matriz. Ó. Ela faz isso. Bem? Aí eu vou passar a outra, eu vou fazer a mesma coisa. x2, eu empilho toda aquela matriz com todas as combinações de um, todas as combinações do outro. Então, eu faço x1, x2, e aí eu faço o seguinte, ó, eu coloco um colchetinho em volta e aplico o transposto, que é só para formar, para ficar no mesmo formato. Então, ó, coloco x1, eu fiz a adição, ponto transposto, ó. Opa. Eu tenho de converter para array, né? Porque isso aqui é uma lista, né? Eu tenho de converter para matriz de novo. Array. Pronto, ó. Agora eu peguei isso aqui que eu tinha empilhado, eu tinha pegado a matriz inteira, que tinha todas as combinações de x da primeira componente, e a matriz inteira, que tinha todas as combinações da segunda componente, empilhei tudo num vetor, empilhei a segunda tudo num vetor, coloquei a primeira coluna do lado da segunda coluna, transformei numa matriz e fiz o transposto. Aí pronto. Agora eu sei que eu posso calcular, eu posso aplicar isso dentro da função classifier predict, certo? Eu tô aqui, ele faz aqui, vou colocar dentro do classifier predict, que é a funçãozinha que eu criei, que ela foi treinada, ela foi ajustada para que a partir das componentes principais de x1 e x2, eu prediga que valores vão dar. Então vai lá, ó, ela criou uma adivinhação de qual que é o primeiro parzinho é o grupo 3, o segundo é o 3, depois é o 2.
Agora, isso aqui está empilhado de um jeito também linear. Eu tenho de voltar no jeito de matriz para ter a associação do gráfico, né? Por quê? Porque esses gráficos 3D, tanto o Contour quanto os outros, eles têm essa ideia. Se você vai fazer o gráfico 3D, você tem o ponto de X, o ponto de Y e o valorzinho de Z para dar um ponto do gráfico. Se você tem uma superfície para desenhar, você tem para uma região de XY, é uma matriz, com todo, para cada valor de X, eu tenho todos os valores de Y. Se eu mudo o valor de X, eu tenho todos os valores de Y. Por isso que eu tenho uma matriz, que eu chamei de X1, que são todas as variações de X, uma matriz de X, que eu chamei de X2, que são todas as variações de Y. E aí, com todas as variações de X e todas as variações de Y, né, eu agora vou calcular o valorzinho do Z. Então, o Z tem de ter o mesmo tamanho dessa e o mesmo tamanho dessa, porque eu vou pegar o primeiro elemento daqui, com o primeiro elemento daqui, com o primeiro valor daqui. E esses são os 3 pontos que eu faço para desenhar o gráfico. Só que o Z é calculado com a função de predição. O Z é calculado com o estimador que eu fiz. Então, foi o que eu fiz aqui. Classifier.predict.t. E agora eu vou reformatar para ter o formato que tem a matriz. Então, eu uso reshape, que muda o formato da matriz, para ela ter o mesmo formato do X1. Então, agora eu vou pegar esse aqui, ó, ponto reshape. Que tamanho que ele vai ter? O formato que tinha x1.shape. O formato que tinha o x1. Pronto, agora é uma matriz. E para cada um valorzinho do x1, cada um valorzinho do x2, eu estimei pelo classificador e disse que é provavelmente o 3, provavelmente o 2, provavelmente o 1, provavelmente o 2, certo? Nesse classificador, como ele era regressão logística, ele separou por regiões, ele separou por grupos na área, né? Então, agora eu vou fazer o gráfico disso aqui. Eu vou fazer o mapa de contorno, em que eu passo o X, o Y e esse resultado. E mando, só que esses resultados só podem ser 3 valores, 1, 2 ou 3. Aí eu pus um mapa de cores para ter uma cor quando é um, outra cor quando é outro, outra cor quando é outro. E aí foi esse gráfico aqui que eu obtive. Antes dos pontinhos, né? Aí agora, em cima dessa separação logística, eu vou colocar os pontinhos e ver se encaixa. Ou seja, se a posição dos elementos dos vinhos nessas duas componentes principais, elas se encaixam dentro dos grupos que eu tentei ajustar com essas componentes principais. Certo? Eu poderia ter feito só o que eu fiz na aula passada. Eu só feito o PCA e feito só esse gráfico. Mas esse gráfico aqui da regressão logística me ilustra a possibilidade de eu ter aprendizado de máquina. Me ilustra a possibilidade de eu adivinhar agora um novo grupo de vinhos, que foi o que eu fiz da sequência, só trocando para o conjunto de teste. Tudo bem? E aí essa aqui, ó, esses 20% que sobraram, eu apliquei e ficou separado em grupos. Só um ali parece que ficou fora. Então, continuando a descrição aqui, calcular as componentes principais. Eu vou colocar aqui né, para cada vinho eu coloquei 2 componentes. Aí eu vou adivinhar quais são, né, para o conjunto de teste. Aplicar. E agora eu vou mostrar isso em gráfico, mostrar isso para o conjunto de treinamento. Ou seja, o conjunto dos vinhos que eu usei para calcular, para encontrar tanto os componentes principais quanto os grupos. E aí eu vou ver se a coisa... Sim, isso aqui já é uma análise do ponto de vista de... Se eu estou estudando a ciência dos vinhos, talvez a coisa tenha morrido aqui, certo? Mas de um ponto de vista talvez industrial,
em que eu quero produzir uma máquina que me adivinha o tipo de vinho, né, fazer aprendizado de máquina, aí eu dou mais esse passinho. Certo? Então, hoje nós não apresentamos nenhum pacote novo, veja que curioso. Nós só usamos o pacote que nós já sabíamos, né? Os Scikit-learn, NumPy, Matplotlib, Pandas. Pandas teve uma função bem pequena aqui, poderia ter substituído pelo Load.txt. Porque aqui, ó, aqui ele já virou NumPy, ó. Eu usei só aqui, foi só para lembrar mesmo. E aí eu comecei a combinar coisas que eu tinha feito antes. Eu entendo que nós estamos ficando, as aulas estão ficando cada vez mais densas, né? No começo eu gastava mais tempo consultando, agora você vê que eu consulto pouco, né? Eu suponho que você já aprendeu mais ou menos a consultar aqui a, as, as, as funções que já estão prontas, consultar os parâmetros e tento explicar um por um. Mas é lógico que se vocês acharem que está ficando rápido, eu deixo mais lento, sem problema. Talvez a gente perca um pouquinho de conteúdo no fim, mas é importante acompanhar bem o que está acontecendo, tá bem? Mas eu estou achando que vocês estão aprendendo, então acelera um pouco o passo de como as coisas estão sendo feitas. Mas aí, vocês, se vocês quiserem comentar algo a respeito disso, nós mudamos o ritmo. Então, nas próximas aulas, vou passar mais uma técnicazinha de separação de grupos, né, o Caminhos, que é muito famosa, são as duas maiores, e aí eu entro em estatística. De passar para nós a planilha de dados dele, a gente usa a planilha de dados dele de exemplo na aula de estatística. Então, até a próxima.